Tipos de triângulos. Triângulo isósceles. O triângulo é isósceles quando possui pelo menos dois lados congruentes, ou seja, com a mesma medida. Devido a essa particularidade, o triângulo isósceles possui propriedades específicas que não são válidas para triângulos escalenos. Triângulo retângulo. Um triângulo é retângulo quando um de seus ângulos é reto, ou seja, igual a 90 graus. Como a soma dos três ângulos é sempre igual a 180 graus. Os demais ângulos são necessariamente agudos. Triângulo obtusângulo. Um ângulo interno é obtuso, isto é, possui um ângulo com medida maior do que 90 graus. Triângulo escaleno. Triângulo escaleno é um polígono que possui os três lados com medidas diferentes. Assim sendo, os triângulos escalenos não são polígonos regulares e nem possuem eixo de simetria. Por possuir lados com dimensões diferentes, os ângulos internos também serão diferentes. Ou seja, o triângulo escaleno é aquele formado por três lados e três ângulos diferentes entre si. O perímetro de um triângulo escaleno é encontrado somando todos os lados e o valor da soma dos seus ângulos internos, como todos os triângulos, é igual a 180 graus. Triângulo equilátero. O triângulo é equilátero quando possui os três lados com a mesma medida. Como consequência, os três ângulos também possuem a mesma medida, que é de 60 graus. Existem fórmulas específicas para o cálculo da área e da altura desse triângulo, as quais são deduzidas a partir dos três lados congruentes. Um triângulo é um polígono de três lados, três vértices e três ângulos. Normalmente, os vértices são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, e a medida dos lados é representada por letras minúsculas. Já os ângulos são representados por letras do alfabeto grego. Existem elementos, propriedades comuns a todos os triângulos, o que são: o triângulo não possui diagonal, o triângulo possui três ângulos externos cuja soma é sempre igual a 360, a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180. A soma de dois lados quaisquer é sempre menor que o terceiro lado. Todo triângulo possui altura, mediana, mediatriz e bissetriz. Todo triângulo possui pontos notáveis importantes: baricentro, encontro das três medianas; circuncentro, encontro das três mediatrizes; incentro, encontro das três bissetrizes; e ortocentro, encontro das três alturas. A área de um triângulo qualquer pode ser calculada pela forma A área, B Uma base, das aplicações H da altura. semelhança de triângulos é medir alturas de grandes objetos a partir de sua sombra. Como exemplo, temos o seguinte caso: em determinada hora do dia, uma pessoa de 1,80 m de altura projeta uma sombra de 2,40 metros. No mesmo instante, um objeto próximo de altura desconhecida projeta uma sombra de 12 metros. Qual é a altura perpendicular em relação ao solo, portanto, faz ângulo de 90 graus. Como as sombras são medidas no mesmo instante, os objetos estão próximos, o ângulo de incidência no Sol é o mesmo, portanto, os triângulos são semelhantes e podemos fazer a seguinte proporção. Sobre a classificação dos triângulos a seguir, de acordo com as medidas de seus ângulos internos, assinale a alternativa correta. Alternativa A. AB são acutângulos. EF são obtusângulos. CD são retângulos. Alternativa B. AF são acutângulos. BE são obtusângulos. CD são retângulos. Alternativa C. AD são acutângulos. BF são obtusângulos. CE são retângulos. Alternativa D. AE são acutângulos. BF são obtusângulos. CD são retângulos. Resolução exercício 1. Triângulo acutângulo. Todos os ângulos internos são agudos. Isto é, as medidas dos ângulos são menores do que 90 graus. Triângulo obtusângulo. Um ângulo interno é obtuso. Isto é, possui um ângulo com medida maior que 90 graus. Triângulo retângulo. Possui dois ângulos complementares, donde a soma dos dois ângulos medem 90 graus. Resposta. Alternativa D. AE são acutângulos, BF são obtusângulos, CD são retângulos. Exercício 2.
Um triângulo ABC é retângulo em A e possui hipotenusa BC. Sabendo que as medidas dos lados AB e AC são iguais a raiz quadrada de 6 cm e raiz quadrada de 3 cm, respectivamente, determina a medida do lado BC. Alternativa A. BC mede 9 cm. Alternativa B. BC mede 5 cm. Alternativa C. BC mede 3 cm. Alternativa D. BC mede raiz quadrada de 3 cm. Alternativa E. BC mede raiz quadrada de 6 cm. Resolução exercício 2. Resposta alternativa C. BC mede 3 cm.